A paz do Senhor, que Deus abençoe. Mais um vídeo hoje. Apocalipse é a terceira carta do livro de Apocalipse. São as 7 cartas que Jesus manda escrever para os 7 anjos que estavam nas 7 igrejas. E hoje nós estamos na 6ª carta, que Jesus manda que que João escreva para o anjo da igreja que está em Filadélfia. Essa igreja ela fica na Turquia, na Ásia, que são próximos de Israel, aquelas terras, né? E ali ficava essa igreja. E Jesus, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já estava no céu. E ele leva João até o céu e manda que João escreva Apocalipse e as 7 cartas que ele manda para os anjos das igrejas. Esses anjos eram quem? Os apóstolos de Jesus, aqueles que ficaram vivos quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu. E ali ficam os apóstolos dele e outros também que entraram depois, que foram escolhidos pelos apóstolos, e se formou ali 72 apóstolos, e no meio desses tinha esses 7 que cuidava dessas 7 igrejas. E essas cartas veio para eles como um recado, um aviso, que Jesus ele via o que estava para acontecer, as coisas que estavam acontecendo e as que também iam acontecer. E Jesus manda na carta avisando o anjo, para que o anjo se corrija. E aqui, na 6ª carta, que ele manda que João escreva e manda para a igreja de Filadélfia, Jesus ele fala, diga a ele que quem manda é o verdadeiro, né? Aquele que é verdadeiro, que é Jesus, que ele está falando de Jesus, que é santo. E ele fala que ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, ele é acima de todas as coisas, de tudo. Porque por mais que as pessoas digam que muita gente não acredita, né? Muita gente duvida disso. Mas eu tenho certeza que Deus, tudo que Deus fez e tudo que Deus é, hoje está comprovado no mundo. Nós estamos vivendo exatamente Apocalipse 3, versículo 8, Jesus ele fala para aquele anjo que ele conhece as obras daquele anjo e que diante daquele anjo ele colocou uma porta aberta. E quem tem pouca força não pode abrir, não pode fechar aquela porta. No caso, não pode fechar. Quer dizer, o que Jesus construiu, o que Jesus fez e o que Jesus tem para fazer, ninguém pode destruir, ninguém. Porque Jesus, ele é acima de tudo e de todos. Então, ele lembra isso para aquele anjo, que aquele anjo lembre-se quem ele é. E ele fala que o anjo guardou a palavra dele. Quer dizer, o anjo está sendo fiel. O anjo está conseguindo agradar a Deus, apesar de tantas tribulações que ele passava. Mas ele disse, você tem guardado a minha palavra e o meu nome. Então, aquele anjo estava realmente conseguindo agradar a Jesus, fazendo as coisas, né, agradável aos olhos de Jesus Cristo. Não era fácil para aqueles homens na terra, naquele tempo, com tantas coisas, muitas perseguições. O mal estava presente na mesma cidade e disputando, né, o lugar, querendo tomar tudo para ele, do jeito que ele fez no céu. Porque Satanás no céu, ele tentou tomar o céu e tomar o trono de Deus, do Senhor, de Jesus Cristo. Só que não deu certo, porque ele perdeu na batalha, que ele se enfrentou uma batalha com os anjos e ele perdeu. E ele foi lançado
para baixo, para a terra. Ele foi lançado para baixo, aonde que na hora que ele foi lançado, Deus, ele já criou o inferno, que é a cadeia que a Bíblia fala, e eles caíram dentro do inferno. Só que parte desses anjos não caiu dentro do inferno. Eles caíram em cima da terra. Inclusive Satanás, a Bíblia fala que ele não desceu às trevas. Ele ficou em cima da terra. E aí ele vai e funda uma igreja, que não tem o nome de igreja. E Jesus, ele fala, na terceira carta de Apocalipse, Jesus, ele fala sobre essa igreja, que estava na terra, próximo, na vizinhança da mesma igreja que tinha ali naquela cidade de Pérgamos, que é na terceira. Então, Apocalipse 3:9, Jesus, ele fala na carta para aquele anjo que eis que, ele fala aqui, ó, eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Ele fala aqui, aos que se diz judeus, mas não são. Então Jesus está falando o quê? Eu vou fazer aqueles povos, aquelas pessoas que estavam dentro da igreja. Você vê que aqui Jesus, ele fala, se diz judeus, mas não são, porque eles estavam misturados com o povo de Deus. Eles se passavam pelo povo de Deus. Deus não está falando aqui de pessoas que eram de outras religiões. Pessoas que cada um fazia a sua obra, o seu caminho. Cada um tinha a sua coisa lá para fazer. Não, Jesus está falando de pessoas que se convertiam dentro da igreja. Pessoas que congregavam, pessoas que pregavam a palavra de Deus. Jesus não está falando aqui de pessoas, qualquer outra religião. Jesus está falando da dele, da casa dele, da igreja dele, do povo dele. E esse povo falso, os falsos, eles estavam entrando dentro das igrejas, eles estavam se convertendo, eles estavam se passando por judeus, o povo de Deus, só que eles não eram. Jesus, ele fala para aquele anjo, mas não se preocupa, porque eu vou fazer eles caírem, e eles vão se ajoelhar diante de ti, e vão saber que eu sou Deus e que eu amo você. Então, ele estava falando o quê? Que o anjo ficasse despreocupado, porque Deus ia fazer com que aqueles mentirosos caíssem nas suas próprias armadilhas. E que aquele anjo não estava só, que Deus era com ele. E ninguém ia poder fazer mal a ele. E aquele que tentasse fazer, cairia. E assim foi que Jesus fez. E avisava para o anjo que o anjo não estava ali na terra só, mas o anjo tinha outros anjos, que eram os anjos caídos. Jesus, quando ele fala esse versículo aqui, que tinha os falsos ali, que aquelas pessoas estavam se passando por judeus e não era, Jesus estava falando dos anjos caídos. Os anjos caídos, eles estavam em carne e osso, se passando por pessoas. Apocalipse 3:10, Jesus, ele fala na carta, na sexta carta, para o anjo da igreja, ele fala como o anjo guardou a palavra de Deus, quer dizer, guardou, ele não deixou a palavra de Deus sair do coração dele, ele não deixou a obra de Deus sair dele, ele permaneceu firme ali na palavra de Deus, ele permaneceu sendo um anjo de Deus, sem vacilar. Então Deus estava se agradando dele, então ele fala, como você guardou a minha palavra da paciência, eu também vou te guardar. Isso que Jesus Cristo falava na carta para ele. Eu também te guardarei da hora da tentação. A tentação que todo mundo na terra vai passar.
todos serão tentados. Por quê? Porque nós estamos antes, quando Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, quanto hoje nós estamos no meio das feras. Jesus fala isso em vários versículos da Bíblia. Se cuida, porque vocês estão no meio das feras. Essas feras que Jesus está falando, os falsos profetas que estavam nas igrejas, que profetizavam em nome do Senhor e muitas outras coisas, que eram falsos, mentirosos, Jesus estava falando de Satanás e os seus anjos, porque eles deram um jeito de virar humanos, de se tornar pessoas de carne e osso, e estava fazendo baderna, fazendo todo tipo de mal dentro das igrejas, ensinando mentira, fazendo as pessoas negar Cristo, sair das igrejas ou até mesmo falar palavras que não era ensinada na igreja. Eles traziam coisas dentro das igrejas que era proibido pela Bíblia, por Deus. Mas eles falavam que nada, isso aí pode. E muita gente foi se desviando da verdade e acreditando nas mentiras que eles contavam. E assim foi ficando. E Deus fala àquele anjo: não tenha medo, porque eu te guardo, como você guardou a minha palavra. Isso é muito interessante você ver isso aqui, porque Jesus, ele diz ao anjo que só vai guardar o anjo, porque o anjo também foi... Apocalipse 3:11, na terceira carta de Apocalipse, Jesus ele fala para o anjo, ainda na carta de Apocalipse, Jesus ele fala: eis que venho sem demora guardar o que tu tens, para que ninguém tome o que você tem. Então Jesus ele está falando isso: não se preocupe, porque eu não vou deixar você ser destruído. Quando o mal, as pessoas ruins, né, que estavam ali na terra, que no caso Deus não estava falando aqui de pessoas normais, mas espíritos, anjos caídos, que se tornaram gente de alguma forma, e aqueles ali atacavam o povo de Deus para destruir, e destruía tudo que pertencia a Deus, tudo que se referia a Deus, que era de Deus, eles destruíam, né? E Jesus, ele falava para aquele anjo que ele ia vir a favor dele, ele ia vir defender ele a qualquer momento e sem demora, para que o mal não tirasse do anjo as coisas que o anjo tinha, as coisas boas que o anjo tinha. Então Jesus disse: eu sou com você, eu estou com você. A qualquer momento, a qualquer hora, sem demora, eu vou até você, para que o mal não consiga destruir você. Você vê como Deus, ele é fiel. Mas ele dizia aquele anjo: mas só porque você tem sido fiel também. Então precisa que a gente seja fiel a Deus, a Jesus Cristo, porque esse negócio hoje em dia de falar Deus, todo mundo tem um Deus. Isso é um fato real, todo mundo tem um Deus. Agora precisa saber se esse Deus é o seu Deus, se é o mesmo Deus. Porque hoje, se alguém chegar para mim, Deus, Deus e Deus, eu não caio nessa. Eu quero saber quem é o seu Deus. De quem você está falando? Está se referindo ao qual Deus? A Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz por todos nós? Ou é um outro Deus que só você conhece? Porque existe muito isso. Às vezes a pessoa abre a boca, mas não é verdade o que sai dentro dela. E Jesus ele fala numa palavra que está escrito na Bíblia: fazer prova de mim, saberás que
Então, no Apocalipse 3:12, Jesus ele fala ainda na carta, na terceira carta, para o mesmo anjo da igreja. Jesus ele fala a quem vence, ele fala, olha, aquele anjo, se ele vencesse, se ele passasse por todo o mal, se ele fosse tentado e não caísse, e não desistisse de Deus, nem da palavra de Deus, nenhum momento, Jesus ele fala, eu te farei coluna no templo de Deus, no céu. Quer dizer, coluna, você será uma pessoa importante no céu. É isso que ele se referiu, ele comparou com a coluna. Uma coluna é simplesmente o que segura a casa, né? Se quebrar uma coluna, a casa, o prédio pode cair. Então Jesus estava falando, se referindo que o anjo seria importante no céu. E também colocaria o nome de Deus nele. E o nome da cidade, da nova cidade, da nova Jerusalém. E o nome de Jesus. Seria um anjo de grande valor, de grande importância, depois que ele saísse da terra, que tivesse feito o trabalho dele e que venceu o mal. Ele seria um anjo mais importante no céu. E a nova Jerusalém, que ele fala, que desceria do céu, a cidade santa que desce do céu. Isso quer dizer que as pessoas que morreu, não importa em que tempo foi, há milhões de anos, não interessa, porque para Deus o tempo não passa como passa para nós, né? Para Deus o tempo passa lentamente. E Jesus ele fala que essas pessoas ele vai trazer de volta, que é a nova cidade que desce do céu. Então são as pessoas que ele promete trazer de volta para a terra, depois que ele destruir os anjos malignos e deixar a terra livre desse mal. E ele promete uma nova terra, reconstruir tudo de novo e deixar as pessoas morar na terra e ser feliz. Aquelas pessoas que não se corrompeu, aquelas pessoas que não se perderam durante a tentação do anjo maligno, dos anjos malignos. Que Apocalipse é muito bom, é um livro que eu gosto demais. Apocalipse 3:13. Ainda na sexta carta de Apocalipse, que Jesus manda para o anjo, ele fala no 13: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não precisa ser só, não era segredo o que Jesus escreveu para o anjo. Ele disse, pode dizer a todo mundo, pode espalhar para todos que quiser ouvir, para quem tiver ouvido. Não é, essa carta não precisa ser um segredo entre mim e você. Pode falar para todo mundo, pode espalhar para o mundo. É isso, mais ou menos isso, que Jesus estava falando na carta para o anjo. Que quem tivesse ouvido, poderia ouvir. Não tinha nenhum problema com isso. Então é isso, fica com Deus, que o Espírito Santo possa estar na sua vida, cuidando de vocês, cuidando de nós, porque precisamos dele cada dia mais. As coisas não estão fáceis, mas ninguém pode destruir o bem, ninguém pode destruir Jesus Cristo, porque ele está acima de tudo e de todos. A Bíblia fala que se a gente agir com sabedoria, Deus vai nos livrar da mão dos nossos inimigos. E quando eu falo nossos inimigos, não estou falando de pessoas, de carne, do nossos irmãos, mas sim do maligno. A Bíblia, Jesus fala que o único inimigo de Deus, o único
maligno são os anjos caídos, são os anjos que tiram a paz da terra, que perturba a criação de Deus. Então, nossos inimigos são esses. Jesus disse que a nossa briga não é contra nem a carne e nem o sangue. Quer dizer, não é contra a criação de Deus, mas é contra os principados e contra as potestades e contra os demônios das trevas. São esses que são os nossos inimigos. E são coisas que só saem com oração, pedir a Deus, oração. Oração, conversar com Deus, pedir a Deus e respeitar as coisas de Deus, o bem, querer a paz, querer o amor, acima de tudo, gente. É assim que a gente vai vencer o maligno, porque o maligno